bem-vindo a mais um podcast do nosso canal, o Nitrogênio em Foco. Eu, Ranieri Camargo, do Departamento de Inteligência Agronômica da Auster, nós vamos ter o prazer hoje de discutir um assunto que, mais do que a necessidade técnica da discussão, é um tema, né, que nos agrada bastante, não é mesmo, Saulo? Exatamente. Então, tem tudo a ver hoje assim com nitrogênio, com a evolução da agricultura, apesar de que a gente vai falar de forma bem mais abrangente, né, do que apenas nitrogênio. Mas eu acredito que seja assim um tema que muita gente tem curiosidade de saber como surgiu, né? Eu diria que muita gente já sabe como está funcionando e talvez tenha noção de muitas inovações que vêm pela frente, só que a gente vai falar aqui também de como nós chegamos, né, no ponto onde nós estamos aí em relação à agricultura de precisão. E então, mais uma vez, eu agradeço aí a presença do professor Telmo, cumprimento. Então, é um prazer tê-lo mais uma vez, professor. Obrigado, um assunto realmente de inovação, né? Um assunto que modificou muitos processos na agricultura e eu me sinto muito feliz em debater esse tema com vocês. Bom, professor, começando aqui, né, já que a gente vai falar de agricultura de precisão, começar pelo começo, né? Como a gente define a agricultura de precisão? O que é agricultura de precisão e como ela se diferencia, eu diria assim, de uma agricultura convencional mesmo, que hoje a gente faz de uma agricultura de precisão sendo adotada até por padrão, né? Mas o que é agricultura de precisão? Bom, ela se baseia na existência de variabilidade espacial dos atributos de solo, planta, e o conceito assim principal é aplicar os insumos na dose correta, no local correto e na fonte mais eficiente. Então é um conceito que você deixa de tratar as lavouras como uniformes e passa a considerar que elas apresentam variabilidades. E ao manejar a variabilidade, a gente vai ter dois caminhos aí que a gente vai explorar. Mas o princípio da agricultura de precisão é um princípio que eu diria assim da administração, né? Você utilizar os insumos considerando a probabilidade de retorno que eles possuem e ajustar as doses de acordo com as necessidades. Então, basicamente é manejar variabilidade buscando ser mais eficiente, mais econômico e com isso mais sustentável. O Saulo colocou um ponto interessante, que a agricultura de precisão hoje, a gente já tem uma certa familiaridade, né? Mas é uma área relativamente nova, né, dentro do grande campo da agricultura. A pergunta é onde e quando começou, professor? Se a gente fosse, né, colocar aí uma pincelada de contexto histórico, né, no que é a agricultura de precisão. Então, Ranieri, de fato, a agricultura de precisão começou a ser desenvolvida fora do Brasil, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E foi introduzida no Brasil com as ferramentas que se tinha na época. Então, entre as ferramentas, eu gostaria de destacar o mapa de colheita, né? Uhum. E aí assim, tem a tese de um dos que é considerado o pai da agricultura de precisão, o Blackmore, que ele trabalhou muito bem essa questão da variabilidade espacial, da produtividade das culturas. Ele fez uma tese bastante longa e que explorou vários capítulos de como tratar isso, né? Então, o mapa de colheita, o sensor de produtividade foi um marco importante. E o outro era o mais relacionado a solos, que era a questão da amostragem
mais intensiva do solo e a aplicação de insumos a taxa variável. Então essas foram as duas primeiras ferramentas que foram introduzidas no Brasil. Inicialmente nós tivemos grupos que procuraram estudar essas ferramentas, né? Vários trabalhos sobre isso. São Paulo, eu acho que tem um destaque especial aí, né? A Exalc, a Unicamp, depois a Embrapa, mas tudo isso ainda numa fase que era mais de conhecimento da tecnologia e na época os elevados custos faziam com que ela não fosse acessível a uma grande maioria dos agricultores. Então ali começou a surgir assim como que as empresas privadas iriam oferecer esses serviços, né? Então as empresas de fertilizantes começaram a estimular prestadores de serviços a oferecer isso, né, inicialmente. E posteriormente a indústria de máquinas agrícolas, aí já fazendo uma reflexão maior, ela viu aí uma grande oportunidade de introduzir esses avanços tecnológicos nas suas máquinas. E aí eu acho que começou uma caminhada aí que ela continua até hoje, mas essa foi o início. Perfeito. Bom, professor, eu acho até que dá para fazer um gancho aqui, né? Tu falou sobre grupos, né, que começaram a trabalhar no Brasil, e aí quando tu fala de São Paulo, por exemplo, Exalc, e até essa questão assim, tudo se começou por estudos, né? Eu diria assim, até uma agricultura de precisão mais teórica, né? Tipo assim, o trabalhar o conceito, trabalhar a questão acadêmica. E a gente sabe, né, já é bastante conhecido, já tem também, já é de longa data, né, que existe o projeto Aquários, né, do qual o senhor fez parte da criação, tá, até hoje, né, e a gente gostaria de saber mais, então, professor, por que surgiu o projeto Aquários, quando, quem se envolveu, como surgiu a ideia, se puder explicar um pouquinho mais para a gente, por favor. Mas ainda dando um passinho atrás ali para manter a conexão, e aí nós já vamos chegar no projeto Aquários, né? Então, no Rio Grande do Sul, eu vou falar assim com um viés mais do que a gente viveu, que a gente conheceu, que é o Rio Grande do Sul. Então, isso não quero deixar assim nenhum demérito ao trabalho de outros grupos, uma visão mais aqui do Sul, né? Então, para nós, inicialmente, nós tivemos as empresas de fertilizantes, eu me lembro de duas aí, a Maná e a Serrana, que elas ofereciam a amostragem de solo, a análise, o que a gente chamava dos books. Então, o agricultor recebia um book, né? Mas aí vinha a segunda fase, que era a aplicação desses insumos à taxa variável, né? Então, inicialmente, se tentou, Saulo, métodos bem simples, assim como tentar dividir a área em 3 ou 4 zonas mais ou menos homogêneas e se aplicar o fertilizante, por exemplo, mudando a taxa ou velocidade de deslocamento do equipamento, mudando regulagem manualmente. Era um esforço realmente muito grande, né? E como você falou, isso aí eu também diria assim, é a fase teórica de desenvolvimento de conceito, de geração dos primeiros resultados. O grande problema que eu vejo assim, foi importante, foi muito importante, mas o número de agricultores que fizeram as amostragens de solo, que receberam seus mapas, o número que fez a aplicação foi bem pequeno. Então nós acabamos ficando no diagnóstico sem ter realmente a intervenção, que é a que poderia alterar o seu sistema produtivo. E então sempre a agricultura de precisão ela usufruiu dos avanços tecnológicos, seja da computação, da localização, que também, né,
é muito importante, todo o sistema global de posicionamento. Então foi uma série de convergências de tecnologias que começaram a tornar isso possível, a sua aplicação na agricultura. E o projeto Aquarius, ele surge exatamente da ida do então presidente da Stara a um congresso em São Paulo sobre agricultura de precisão. E ele, assistindo aquele congresso, ele teve um insight. Ele perguntou assim, qual é a empresa nacional que trabalha com agricultura de precisão, né? E a resposta que ele teve, não, são todas empresas internacionais que estão trazendo tecnologias de fora. E ele voltou para o Rio Grande do Sul, para Não Me Toque, com essa inquietude. Ele disse, será que é possível uma empresa gaúcha do interior do Rio Grande do Sul começar a trabalhar com essas tecnologias tão sofisticadas? E a resposta foi sim, né? Na verdade, a gente poderia olhar para o país vizinho, a Argentina, que iniciou o processo um pouquinho antes do Brasil e que já tinha um índice de nacionalização bastante importante, né? Aliás, a Argentina, nos anos que a economia estava mais estável, neste período, ela fez um programa de nacionalização das tecnologias de agricultura de precisão, e esse programa até hoje a gente visita a Argentina e percebe que isso deu muito certo, foi muito eficiente. Então começou pela Stara a pensar como poderia fazer dizer assim, a introdução, a incorporação da agricultura de precisão na sua linha de máquinas agrícolas. Para tanto, então, ela decidiu destinar 2 áreas da família, áreas comerciais com um tamanho superior a 100 hectares, que eram representativas do nosso Planalto Norte do Rio Grande do Sul, e também buscou alianças estratégicas. Então, no projeto Aquarius, nós tínhamos, na época, a GCO, a Massey Ferguson, fazendo parte. Então, a ideia é que a GCO ela traria os mapas de colheita e a Stara se responsabilizaria pela distribuição de fertilizantes a taxa variável, se aproveitando de uma joint venture que ela possuía com a Amazon da Alemanha, que já estava trabalhando com isso, né? Então ali se precisaria uma universidade para dar suporte, né? Inicialmente esse suporte veio da Universidade Federal do Paraná e logo 2 anos depois do projeto iniciado se buscou a Universidade de Santa Maria, no qual nós participamos em 3 professores. Inicialmente o professor Fernando Schlosser, da mecanização, que foi o primeiro coordenador do projeto, o professor Enio Giotto, que trabalhava com as geotecnologias, e a minha parte que ficou com os solos. E aí transcorreu mais 1 ano e pouco, até que eu acabei assumindo a coordenação do projeto e permaneço aí desde então por 20 anos à frente. E aí foi gradual essa introdução, né, das tecnologias. Eu diria assim, um grande desafio inicial que era a cabine de um trator, era repleto de controladores. Praticamente a gente tinha um controlador para cada situação. Por exemplo, um para a velocidade do trator, outro para controlar o equipamento, outro para o posicionamento. Isso. Então, assustava um pouco, né? Um agricultor que entrava naquela cabine, ele disse, puxa, mas agora eu tenho que olhar para 10 monitores diferentes. Parecia uma engenhoca. E ainda tem que prestar atenção no que eu estou fazendo na lavoura, né? E aquilo tudo era muito caro, né? Por todas essas razões aí, eram muito caras. À medida que se começou a nacionalizar isso,
não só aí já a Stara, mas outras empresas também viram uma oportunidade, começou a se integrar essas tecnologias. Eu diria para você assim, que uma das coisas importantes é o controlador. Né? Então você precisa de um processador de informações muito poderoso, né? Que hoje pode fazer na nuvem, mas na época era tudo feito na cabine do trator, né? E isso aí era uma tecnologia assim que exigia um investimento maior, né? Que foi feito. Você poderia comprar esse controlador de fornecedores. E as discussões que se tinha na academia, eu me lembro bem, era qual era o software mais apropriado para fazer agricultura de precisão. Então havia uma competição entre os softwares nacionais e os softwares estrangeiros, né? E a grande preocupação, então, era dominar isso, e nesse sentido Santa Maria também tem um pioneirismo importante aí, né, através do Campeiro, que o professor Giotto, então, ele adaptou essas ferramentas da agricultura para um sistema de gestão que ele já vinha desenvolvendo há alguns anos, com muito sucesso, né? E então incorporou isso aí e permitiu também que, assim, uma gama de jovens pudessem se inserir nesse mercado. Então, uma coisa bonita dessa história, que não fala da tecnologia nem das máquinas, mas fala do jovem, né? Isso permitiu que muitos jovens pudessem ver no agro uma oportunidade naquela época, porque realmente, diz assim, você tinha que ter alguma familiaridade com computação, com informática, com novas tecnologias, e tudo isso então fez com que muitos jovens decidissem criar empresas. O primeiro momento e eu acho que até hoje, mas no primeiro momento havia um gargalo muito grande de pessoas, né, para levar isso a campo. Quem são as empresas, né? Então muitos jovens também, gaúchos, paranaenses, paulistas, tiveram a oportunidade de ir ao exterior, Estados Unidos principalmente, fazer aqueles intercâmbios em lavouras. Lá conheceram empresas de agricultura de precisão, se motivaram, voltaram ao Brasil e começaram a surgir aí as primeiras empresas de agricultura de precisão, e a partir dali realmente começou um processo que nós tínhamos a indústria de máquinas fornecendo equipamentos cada vez mais precisos. Nós tínhamos já uma prestação de serviço emergente, e a pesquisa aí retomou, teve uma segunda retomada. Então nós tivemos aquele momento inicial, parou, e aí tivemos um segundo momento quando o mercado já estava maduro e os agricultores começaram a perceber as vantagens, e tudo isso começou a caminhar no sentido de que a gente começasse a ter escala, né? E o projeto Aquarius, então, os primeiros desafios eram validar tecnologias. E ao longo disso a gente foi migrando, né? Começou com mapa de produtividade e mapa de atributos químicos, procurando um nivelamento da fertilidade na maior parte da área. E aí nós tivemos um sucesso bastante, eu diria assim, importante, né? E sempre o sucesso ele é um somatório de acertos, né? O sucesso raramente ele é individual, ainda mais em área de inovação. Você precisa ter as parcerias estratégicas. Então, evidentemente, a Stara teve a felicidade de ter essa experiência com a Amazon e trazer já um produto, eu diria tecnicamente já num estágio avançado. Ela aprimorou e chegou ao Hércules, né, que é um distribuidor que ele foi muito importante para que muitos agricultores pudessem fazer a taxa variável de uma forma rápida. Isso também começou a ser importante,
porque já a agricultura brasileira naquela época começava esse avanço de escala. Então, um agricultor ali viu uma oportunidade. Ele disse, poxa, eu posso fazer essa fertilização no Centro-Oeste num período que eu ainda não tenho umidade para iniciar a semeadura, já posso deixar tudo prontinho, quando chegar o momento da semeadura eu consigo fazer escala. Então, veja, aí conciliou a necessidade do agricultor com a tecnologia e, claro, no início foi muita resistência, eu diria até hoje, né? Muita gente assim não gosta muito da adubação a lanço, mas a adubação a lanço, ela tem alguns critérios que ela deve ser respeitado, né? De cobertura do solo não estar compactado, de nós termos ciclagem com plantas de cobertura. E os agricultores entenderam essa mensagem, do meu ponto de vista, e utilizaram eficientemente a adubação a lanço, né? E assim, eu tinha muitos colegas, né, no início, quando era tudo muito novo, e eu, por força desse projeto, eu conhecia tanto a indústria quanto os prestadores de serviço. Então eu me lembro que eu ia a congressos da área mais de fertilidade do solo, né? Eu explicava como era a agricultura de precisão e as críticas eram muito pesadas, né? O pessoal dizia, não, mas vocês não estão fazendo nada preciso, né? Vocês, primeiro, não estão representando bem a variabilidade, porque não estão seguindo a geoestatística. Isso eu deveria ter dito também no início. Iniciou com toda essa questão dos mapas de colheita, com distribuição à taxa variável, estudo sobre geoestatística, estudo muito pesado em cima de geoestatística, e começou um pouco de estudo de sensores, muito voltado à mecânica, eu diria, a mecanização agrícola, e pouco voltado à planta. E talvez, assim, por explorar mais a planta e o solo, eu tive aí uma inserção nesse mercado que, num primeiro momento, ele estava muito focado na mecanização agrícola. É claro que era uma novidade, mas a gente sabia que para poder ter escala, você precisaria abrir esse leque e chegar na planta e no solo, que é quem vai ser modificado, né? Então, eu ia nos congressos e contava um pouco de o que era agricultura de precisão, e a crítica era pesada, né? Era muito, assim, pesada, porque o pessoal dizia... Uma curiosidade, professor. A crítica, ela vinha de outros colegas do meio acadêmico ou do agricultor? Não, né? De quem aplicaria a solução? Ela era da academia, né? Era academia mesmo, né? Então havia uma resistência muito grande, né? Dizia assim, olha, vocês já não respeitam a geoestatística, e vocês já fazem aplicação a lanço, vocês estão fazendo tudo errado, esses princípios, né? De aplicação no local correto, a taxa correta e na fonte correta. Mas eu tinha, sim, o acompanhamento das lavouras, né? Porque o que aconteceu no Projeto Aquários? Com a entrada da Cotrijal, uma cooperativa muito importante, ela nos deu 12 entrepostos. 12 locais diferentes onde nós tínhamos que conduzir o trabalho simultaneamente e coletar os dados. Sendo que dessas 12 áreas estava contemplado o presidente Neymânica, que manda o meu abraço, e o seu Jairo, que era o vice-presidente. Então a gente foi colocado num teste de fogo, né? Porque, na verdade, nós estávamos trabalhando vai ou racha, né? Com produtores. E já nesse banco de 12 propriedades, nós tivemos um índice de sucesso muito alto. Que bom. Tivemos um índice de sucesso, assim, eu diria, na faixa de 70% das propriedades com incrementos de produtividade medidos pelo mapa de colheita e atestado pelo agricultor, que via suas lavouras mais uniformes, que via as lavouras mais produtivas. Então, para mim estava claro que se nós estivéssemos errando, e alguém que pode estar assistindo agora, né, que diga, não, mas eu sou a favor da adubação na linha, e para mim isso não se discute. Ok. Isso pode dar realmente em algumas situações alguma vantagem, mas de novo a gente tem que olhar o todo. Sim. E às vezes você
primeiro, corrigir, entender aonde estão as áreas que precisam ser corrigidas e atacar essas áreas prioritariamente. E segundo, conseguir fazer a semeadura na janela correta, às vezes isso acaba compensando aquilo que 2, 3, 5% de eficiência que você ganharia no posicionamento. E hoje eu diria para você assim, hoje essa discussão para mim ela está superada, porque você tem tecnologias que permitem você fazer a fertilização da maneira que você quiser. Mas na época, a ferramenta que nós tínhamos era para uma fertilização a lanço. Né? E é interessante, né, professor, quando a gente fala de agricultura de precisão, porque a academia, a indústria e agora, de certa forma, os agricultores, eles andam juntos, né? Às vezes existe um pequeno descompasso, mas a indústria consegue oferecer uma máquina eficiente, né, e fácil de manusear. O técnico, a academia, ela cada vez mais tem aprimorado, né, as técnicas de diagnose, de delimitação de como que é o estado nutricional, por exemplo. E a gente sente, né, principalmente por estar aqui do lado da empresa, que cada vez mais o agricultor ele aceita, ele quer aplicar essa tecnologia, né? Ele vê a vantagem, né, Saulo? Eu acho que é isso mesmo, Ranieri. Aí, né, uma vez que estava já comprovado isso, começou a fase de fazer em escala, né? E aí a participação dos agricultores foi muito importante, né? Porque eles também, quando a máquina não atendia os princípios, é muito frequente os agricultores, né, apresentarem suas críticas e suas sugestões de melhoria. Então aí o agricultor participou, entendeu o conceito, né? E começou a cobrar cada vez mais precisão. Então, essa é uma briga assim, que não termina. Eu me lembro do início de tudo, agora contando essas histórias mais de dinossauro aí. A gente começou com um GPS de mão, que o erro de posicionamento era de 5 metros, 5, 7 metros. Então, nós fazíamos a amostragem de solo com este erro, a repetibilidade com esse erro, e as aplicações eram produtos de mapas gerados com essa imprecisão. Bom, aí foi evoluindo, a gente já tinha condições de ter um posicionamento melhor e passamos a ter um posicionamento métrico. Sim. Então já ficou ali ao redor de 1 metro. Depois passamos para a escala submétrica, até chegarmos na escala que nós estamos hoje, que você tem um erro aí de 2, 3 centímetros. Então, contando essa história, nós saímos de um erro de 5 metros para um erro de 2, 3 centímetros. À medida que avançou todas as tecnologias, se abriu o leque de opções. Então, aí nós começamos a ter um momento que eu acho que é muito importante da agricultura de precisão, que foi o da semeadura precisa. Então, aí nós começamos a cuidar melhor a distribuição de plantas na nossa lavoura. E o quanto que representavam as linhas estarem muito próximas ou muito afastadas, e o padrão de lavoura começou a ficar diferente, não só porque as plantas estavam melhor nutridas, que era o primeiro momento, mas agora porque elas estavam melhor distribuídas. E aí avançou, Ranieri, para situações de planejamento de trânsito de máquinas, tráfego controlado, tráfego dirigido. Se passou a situações como agora, que a gente pode planejar todo o deslocamento, todas as linhas de semeadura, e tudo isso foi levando, junto com a genética, a níveis de controle e gerenciamento da nossa lavoura muito maior. Então, assim, como eu digo, é muito difícil a gente atribuir a um fator, mas eu olhando todo esse quadro, assim, eu vejo, a genética avançou muito. Com certeza. E a gente paga por essa genética, uma genética de ponta. Mas veja, a gente ia investir na genética e ia distribuir mal as plantas. Quer dizer,
tu podia distribuir mal as plantas quando a genética tinha um fator limitante muito grande, ou quando a semente também, vamos dizer assim, o valor dela agregado era relativamente baixo e você se permitia cometer excessos, né, de quantidade. Mas quando a gente vai para uma genética de ponta, você tem que ter uma distribuição correspondente. Né? Então, esse conjunto dos avanços tecnológicos, eu diria assim, a agricultura de precisão, ela potencializou várias outras tecnologias que vieram associadas. Interessante. E isso foi, assim, para mim, muito importante, né? E a outra questão que a gente sempre falava é o aprendizado. A agricultura de precisão, por ela ser um ciclo, no início a gente dizia que era um ciclo completo, sabe? Começava na amostragem, no diagnóstico, na intervenção, na coleta de resultados, na análise dos resultados e mais outro ciclo. Isso permitiu que o agricultor começasse a gerenciar dados, começasse a refletir sobre o sucesso das intervenções que ele estava tomando. E tudo isso criou uma oportunidade de aprendizado e capacitação das pessoas para aprimorar suas práticas de forma localizada, porque um dos conceitos, e até a minha disciplina no pós-graduação é manejo sítio específico. Eu gosto muito desse termo, manejo sítio específico, né? Que é o manejo que ele é adaptado àquela condição. Então, se a gente for pensar assim, inicialmente o manejo ele é regional. Sim. Então eu vou falar assim, esse material se adapta a uma zona ecológica que começa no Rio Grande do Sul, vai até meados de Santa Catarina. Depois já não é mais suficiente isso. Não, peraí um pouquinho. Vamos separar essas regiões. Né? Vamos restringir melhor isso aí. Vamos fazer, olha, para a fronteira oeste esse material funciona bem, para a depressão central é esse, para o litoral é esse, para o planalto é esse aqui, para os campos de cima da serra, Vacaria, Bom Jesus, é outro material. Bom, a agricultura de precisão caminha mais ou menos nessa mesma direção. A gente tem que respeitar muito as condições do local, sítios específicas. E a agricultura de precisão, então, algumas coisas, ajuste de população, práticas, elas funcionam numa determinada condição e na outra precisa uma adaptação. Sim. E a agricultura de precisão trouxe tudo isso as considerações. E claro, ela introduz uma complexidade maior. Mas essa complexidade, e aí eu acho que a Auster trabalha muito bem, tem que chegar amigável ao produtor. Sim, com certeza. Então nós precisamos todo um esforço de que o agricultor ele não desvie o foco dele, que é cuidar da sua lavoura, administrar a sua propriedade. Então, há toda uma camada intermediária aí que é entre a geração da informação e fazer ela chegar amigável ao produtor. Então, eu me lembro bem dos primeiros computadores de bordo que vinha em inglês, era extremamente complexo, né? Então, o agricultor olhava para aquilo nos primeiros momentos, e eu vivi isso, o agricultor dizia assim, não, vamos desligar isso aqui. Já criava resistência. Vamos desligar isso aqui e vamos seguir na operação que a gente está acostumado. Então, houve todo um esforço de simplificar a linguagem, simplificar o visor, simplificar a intervenção dele, de modo que aquilo se tornasse amigável e, muitas vezes, não precisava nem estar muito escrito a tela, né? Era um toque que você dava, botava uma figurinha, uma imagem lá e pronto, estava feito o ajuste. Então acho que esse foi muito importante, né? E hoje o agricultor percebeu claramente que a tecnologia veio para ajudá-lo. Num primeiro momento eu escutava muita crítica também que me deixava um pouco chateado, né? Que o pessoal dizia, não, agora inventaram mais uma coisa para gastar dinheiro, para tirar dinheiro do bolso do produtor. Eu me sentia um pouco chateado com aquilo, porque afinal eu trabalhava com isso e não era esse o objetivo, né?
Mas aí o próprio agricultor, né, percebeu que ele estava economizando insumos, que ele estava usando mais eficientemente, que a lavoura dele estava se tornando mais produtiva, que ele estava tendo retorno. E aí o próprio agricultor, para minha surpresa, hoje, eu ainda me surpreendo, assim, porque os preços das máquinas agrícolas estão elevados, né? E às vezes eu pergunto, assim, para um agricultor numa feira, né? Eu digo, mas não era mais econômico comprar uma máquina com menos tecnologia, mais simples? Eles dizem assim, não, mas essa aqui vai me entregar o que eu preciso. Perfeito. Essa aqui, com um funcionário, eu faço tocar uma propriedade grande. E é isso que eu quero hoje em dia. Eu estou com uma dificuldade muito grande de mão de obra. Eu prefiro treinar minha mão de obra e ter uma máquina que me dê qualidade de serviço e rendimento para que eu possa tocar meu negócio. Então você vê que toda aquela caminhada que começou lá atrás, 20 anos depois, fez muito sentido e permitiu muito de tornar isso escalável. Eu queria contar eu sempre gosto de usar o bom humor para contar uma história, né? Eu fui visitar um produtor no Centro-Oeste e aí ele disse assim, mas olha, antes do senhor ver as lavouras, eu queria que o senhor se reunisse com o meu consultor. Eu falei, não, tudo bem. Sentamos lá e ele disse assim, sabe por que eu chamei o senhor para conversar com o meu consultor? Porque na minha propriedade a agricultura de precisão não funcionou. Aí eu falei, puxa vida, não funcionou? Mas o que será que aconteceu? Ele disse assim, eu não sei, mas aqui não funcionou, professor. Eu não estou satisfeito, não funcionou. Bom, tudo bem, né? Eu conversei um pouco com o consultor e fomos ao campo, né? E aí estávamos no campo lá, era um dia que eles estavam fertilizando a área. Eles estavam fertilizando, não estavam utilizando a taxa variável. Estava utilizando uma taxa fixa. E aí ele me disse assim, professor, eu fiz muita taxa variável, mas depois eu comecei a perceber que ela já não estava respondendo, então para mim a agricultura de precisão não funciona. Eu olhando aquilo, ele vinha com o trator, olhei na cabine do trator de longe, né, vi uma antena de GPS, um controlador na cabine, e eu disse, para o trator. Aí ele falou, o que o senhor quer olhar? Eu disse, não, eu vou tirar uma antena lá e vou tirar um controlador. Aí ele me olhou, ué, por que o senhor vai fazer isso? Não, o senhor disse que não funciona aqui a agricultura de precisão. E eu estou precisando daquela antena lá e daquele controlador na universidade, então eu vou levar para mim lá na universidade, vou usar nas minhas pesquisas, falta, né? Aí ele disse, não, professor, mas aí o senhor me quebra, porque eu uso isso aí para poder fechar direitinho uma passagem e outra. Então, dessa passagem e outra, eu estou errando aqui 15 centímetros, 10 centímetros, eu consigo deixar fechadinha, a minha lavoura fica uniforme. Aí eu disse para ele, pois mas isso é agricultura de precisão. Aí ele me disse, não, mas eu na minha cabeça, a agricultura de precisão é a amostragem de solo e taxa variável. Aí eu disse para ele assim, olha, evidentemente que isso é uma ferramenta importantíssima, mas ela é muito mais ampla, né? E o senhor está utilizando várias tecnologias aqui da agricultura de precisão e, graças a Deus, estão funcionando muito bem na sua propriedade. E aí ele me disse, não, realmente, eu não tinha, que eu estava muito focado na taxa variável. Eu expliquei para ele, olha, a taxa variável, num primeiro momento, ela é essencial, eu diria, para a correção das desigualdades que existem na lavoura. No segundo momento que você nivelou a sua lavoura, você eliminou áreas que ficaram por uma razão ou outra com menores teores, e eu digo, uma das razões aqui no sul para nós foi a argila. Nas áreas que nós tínhamos uma mancha maior de argila, era mais difícil construir o teor de fósforo. Então o agricultor fazia uma taxa fixa. Onde o solo era mais arenoso, o teor de fósforo subia. Onde o solo era mais argiloso, o teor de fósforo não era construído. Então, se ele tivesse essa informação, ele ajustava um pouquinho e nivelava. Bom,
Depois que você nivelou a sua lavoura do ponto de vista de corrigir todas as áreas deficientes, e aí eu diria para você que isso foi um grande sucesso da agricultura de precisão. Aí nós conseguimos melhorar o padrão das nossas lavouras tremendamente. Uma curiosidade, e a respeito da taxa variável, o senhor conseguiu convencer esse agricultor a retomar os trabalhos? Aí eu ia falar, porque que ele entendia que uma vez que ele não estava usando taxa variável, ele não estava fazendo agricultura de precisão. Aí, o segundo fator, uma vez que você nivelou, a questão seria a variabilidade de produtividade. E ele estava num talhão extremamente plano, muito uniforme, então com uma condição climática excelente, era uma das melhores regiões agrícolas do Brasil. Então a variabilidade de produtividade que ele tinha era pequena. Então ele nivelou, e até se desnivelar essa fertilidade, realmente a taxa uniforme fazia sentido, até que você tivesse áreas que estavam produzindo mais do que outras. É quase, eu diria para você, uma situação bem atípica, né, Saulo? Por tudo que a gente vê aí, porque na maior parte das áreas, mesmo que você corrija a fertilidade, que isso a gente entregou muito bem, eu diria, na agricultura de precisão, ainda existe variabilidade pelos ambientes serem diferentes, seja pela declividade, seja pela textura, pela profundidade de horizonte, pela microdrenagem. Eu diria até que há uma tendência natural a criar essa heterogeneidade, quando o problema não é puramente químico, né? Mesmo que tu nivele, se tu tiver uma condição envolvendo a textura ou por exemplo, o relevo, é questão de tempo até que gradativamente vá desnivelando novamente, né? E nos Estados Unidos, tu sabe, eu acompanho também lá, né? Tem a questão porque lá em algumas regiões é muito plano e a drenagem é deficiente, então de acordo com o ano você tem um comportamento completamente diferente. Se chove muito, aí a área que tem um pouquinho de melhor drenagem produz mais, se chove menos, a área é mais plana. São aquelas zonas de manejo instáveis, né? Quando a gente pega aqueles trabalhos, né, que diz assim, estável de alta produtividade, estável de média produtividade, estável de baixa produtividade. E aí tu tem o instável, né, que normalmente são áreas que vão depender muito do ano, né? Não tem um comportamento definido. Mas isso foi bem interessante, Ranieri. Eu acho que eu marcaria esse ponto aí como um ponto importante, né? Num primeiro momento, quando a gente começou com isso, a gente tinha a ideia de que a gente ia conseguir nivelar as lavouras. E hoje a gente entende que as lavouras, naturalmente, elas são desuniformes e que nós podemos explorar isso para sermos mais eficientes, né? Com certeza. E ajustarmos os nossos insumos a essa variabilidade. Então, eu diria assim, num primeiro momento, que variabilidade que eu tenho que corrigir? Aquela que limita a minha produtividade. Perfeito. E depois que eu corrigir aquela que limita a minha produtividade, eu tenho que adaptar o meu manejo à variabilidade que existe no campo. Uma variabilidade, vamos chamar natural. Uma variabilidade induzida pelas condições climáticas. Então, essa corrida nunca acaba. Sempre nós vamos estar lidando com variabilidade e vamos estar procurando usar esta variabilidade para melhorar, para sermos mais assertivos no nosso manejo. E aí eu diria que um componente importante de tudo isso, porque até agora nós estamos falando de solos, veio a planta. Começou com semeadura precisa, mas começou com a possibilidade de usar sensores de planta. E aí o Saulo é o nosso especialista aí, mas eu vivi um pouco disso. Eu estava numa universidade bem próxima da onde era um centro de referência, né? Eu estava na Universidade do Kansas estudando e a Universidade de Oklahoma era vizinha, né? E ali se formou um grupo de pesquisa, né, muito forte em agricultura de precisão, com sensoriamento de dossel vegetativo para ajustar a dose de nitrogênio. Então eu me lembro muito assim dos trabalhos do Bill Hahn, que nos faz falta, né?
O Dr. William Haun, era um colombiano que foi estudar lá nos Estados Unidos, virou professor e virou um cientista renomado. Então ele dizia, inicialmente nós tínhamos tecnologia para fazer aplicações de nitrogênio a cada passada de distribuidor, 20 metros, 25 metros. Depois nós passamos a ter tecnologia para fazer isso na escala métrica. E hoje nós queremos chegar na escala de planta a planta. Realmente eu acho que assim, a gente não chegou nesse conceito do planta a planta, mas eu achava desafiador, né, a maneira como ele pensava e apresentava como a tecnologia evoluiu, né? E para aqueles agricultores que nos acompanham, nos Estados Unidos eles têm um aplicador que ele conduz esse nitrogênio de forma que ele fique praticamente no pé do milho aí, né? Mas é o que aplica sólido incorporado ou é o que aplica amônia anidra, que é em forma líquida? É líquida. É o líquido, né? Mas daí tem que ser no frio, né? Não, ele aplica durante o ciclo também. Durante o ciclo. Tu sobe a barra e ela vai aplicando o nitrogênio, só que em vez de ser a lanço, ele aplica isso diretamente do lado da linha, né? Ah, entendi. Na entrelinha, no caso. Isso. Mas usando sensores de vegetação. Então aí houve um grande avanço. Paralelo na Europa também, na Alemanha, né? Eu tive a oportunidade de ir à Alemanha, no Centro de Tecnologia da Yara, fazer um curso lá sobre sensores de nitrogênio, conhecendo o sensor da Yara. E, paralelo a isso, houveram outros avanços tecnológicos, como os drones, que surgiu também, que permitiu, e o próprio imagem satélite. Então, essa fusão aí permitiu novamente que o nitrogênio, que é um nosso foco aqui, que é um nutriente extremamente complexo, entrasse definitivamente na agenda da agricultura de precisão, com as taxas variáveis de nitrogênio, né? Que ela realmente, aí você pode discutir, a gente podia discutir, né, alguns nutrientes, como o potássio, qual é a vantagem, mas eu diria para vocês assim, para o fósforo, por essas questões que eu falei, para o calagem e para nitrogênio, se a pessoa disser que não viu vantagem em utilizar essas tecnologias, eu vou me sentir muito aborrecido, porque as evidências são muito fortes mesmo, né? Então eu sempre gosto de pontuar nesse momento assim, correção da acidez. A gente tem uma vantagem tremenda porque as diferenças de doses são muito grandes. E ali você economiza e melhora a sua lavoura. O fósforo, porque a retenção, a indisponibilização de fósforo nas lavouras, ela é muito variável de acordo com a textura, com a acidez e a presença da mineralogia do solo. Então, de novo, a taxa variável faz você ser mais assertivo, por respeitar esses atributos. A variabilidade espacial. E aí nós chegamos no nitrogênio, né, Saulo? E aí também Nebraska desenvolveu outra solução, né? E aí nós tivemos os pesquisadores, os Shepherds, né? E a parte de modelagem. Então, como era um processo muito complexo, entrou toda essa parte de modelagem, né, Saulo? E aí tudo isso chegando ao campo. Que de outra forma, quando eu ensinava os professores... Desculpa. Tranquilo. Os professores ensinavam um ciclo de nitrogênio, a gente pegava uma tela como essa e enchia, começava a rabiscar. O ciclo de nitrogênio tem essa transformação, passa aqui da forma amídica para a forma nítrica e pode haver essa transformação e essa perda. A gente olhava aquilo, ótimo, maravilha, esse é um ciclo complexo, mas como que chega isso para o agricultor?
era difícil, né? Porque dependia de muitos parâmetros. Então, aí quando entrou a modelagem, aí se começou a poder colocar pesos em cada uma dessas etapas e fazer os ajustes correspondentes. Pessoal, como vocês puderam perceber, o papo com o professor Telmo rende bastante, né? Talvez ficaríamos aqui horas num podcast com esse bate-papo. Por isso a gente encerra aqui essa primeira parte, né, do nosso papo sobre agricultura de precisão. Não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilha e espero você na parte 2 do nosso podcast. Até mais!